Olá! Nessa aula vamos continuar com a nossa análise qualitativa de vigas hiperestáticas. Então vamos começar aqui com este exemplo, né? Nós temos uma viga com apoio engastado em A e o outro apoio, um apoio deslizante em B. Ok. Lembrando, o engaste, ele introduz em relação às forças, ele introduz quantas incógnitas na minha estrutura? 3 incógnitas. Reação vertical, reação horizontal e o momento aqui em A. Enquanto que o apoio deslizante, em relação às forças, ele introduz uma incógnita na minha estrutura, a reação vertical. Ok. Dessa forma, se formos analisar, temos 4 incógnitas na estrutura. E se formos utilizar as equações de equilíbrio, só temos 3 equações de equilíbrio. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças, então, horizontal igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero e somatório de momento igual a zero. Então, neste problema, temos mais incógnitas do que equações, o que caracteriza um problema hiperestático. Ok. Como nós podemos tratar isso? Vamos supor que eu peguei aqui uma dessas incógnitas, então neste caso será a incógnita MA, e eu vou transformar esta incógnita numa ação na minha estrutura. Então, ó, eu estou representando essa transformação passando MA de vermelho para preto. A ação na estrutura, uma carga, ó, o W é uma carga, estava em preto. Agora o MA está em preto também, simbolizando que ele é uma carga. E aqui agora eu tenho uma estrutura que tem 3 incógnitas. Reação vertical em A, reação horizontal em A e reação vertical em B. Aqui no ponto B nada mudou, né? Então qual é o apoio que me dá essa incógnita, só a reação vertical? É o apoio deslizante. Aqui no apoio A eu tive uma modificação. O que o meu apoio agora está me dando em A são 2 incógnitas, reação vertical e reação horizontal. E já esse apoio não é mais engaste, agora é sim o quê? Um apoio simples. Então esta é a nova estrutura que eu vou analisar. É uma estrutura isostática com apoio simples em A e um apoio deslizante em B. Entretanto, existe um porém. Esse apoio simples aqui em A, o que ele trava? Ele trava o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. A inclinação aqui nesse apoio ela é livre, ela pode acontecer livremente. Já no engaste, eu não posso inclinar, tá certo? Então, no engaste, a inclinação tem que ser igual a zero. Logo, para essa estrutura equivaler à minha estrutura original, eu ainda tenho que impor uma restrição. E que restrição é essa? Que o valor de θA seja igual a zero. Ok. Bem, essa estrutura aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso usar, supondo que ela vai estar no regime elástico, né, o princípio da superposição. Então, como ela tem mais de um carregamento, eu posso analisar os carregamentos de forma isolada. Fica muito mais fácil de visualizar o que acontece na estrutura, como a gente consegue analisar o carregamento de forma isolada. Então, vamos começar aqui com a estrutura. Então, essa estrutura aqui vai ser igual a essa estrutura com a carga W, mas a mesma estrutura com a carga MA, ok? Basta a gente fazer a superposição dos efeitos. Vamos inicialmente desenhar a deformada aqui devido à carga W. Então, no ponto A, eu sei que o deslocamento vertical é zero. No ponto B, eu sei que o deslocamento vertical é zero. E no ponto onde eu apliquei a carga, eu sei que eu vou ter um deslocamento no sentido da carga. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A estrutura ele vai vir se deformando aqui, tá certo? E vai ficar com essa cara. Eu vou passar uma linha suave ligando esses 3 pontos. Ok. Notamos aqui que no ponto A, eu estou tendo uma inclinação no sentido o quê? No sentido horário. A inclinação aqui não é zero, porque o próprio apoio não faz a inclinação, não coloca como restrição a inclinação ser nula. Então aqui eu estou com uma inclinação no sentido horário. Mas eu tenho uma restrição da minha inclinação em A ser igual a quanto? Ser igual a zero. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar em A um momento que vai gerar uma inclinação no sentido contrário. Então, este momento em A tem que estar no sentido que
anti-horário, tá certo? Se eu aplicasse momento no sentido horário em A, eu só ia aumentar essa inclinação. Agora, como eu tenho aqui uma inclinação no sentido contrário, se eu somar esta inclinação com essa inclinação, como as duas têm sentidos contrários, eu posso ter uma inclinação que seja igual a zero, ok? Lógico que num cálculo quantitativo, eu vou ter que calcular o valor da força NA, que vai dar uma inclinação justamente no sentido contrário, mas de magnitude igual à inclinação produzida pela carga W. Mas essa parte quantitativa vai ficar mais para frente. O que estamos procurando aqui é entender o problema inicialmente, antes de começar a fazer um monte de contas, ok? Bem, vamos ver aqui para o mesmo problema, como é que a gente liga o diagrama da deformada do problema original. Se eu somar essa deformada mais essa deformada, eu terei esta deformada aqui. Mas como podemos ligar esta deformada aqui do problema original e obter ela diretamente com o diagrama de momento fletor? Então vamos lá, né? Primeiramente, para desenhar deformada, o que nós temos que fazer? Determinar os pontos nos quais nós sabemos o deslocamento. Então eu sei o deslocamento no ponto A, o deslocamento vertical em A é zero. E o que eu sei? Como A é um engaste, eu também sei a inclinação do ponto A. Eu sei que a inclinação do ponto A é zero, por isso que está aqui com essa barra desenhada aqui na horizontal, simbolizando que a minha estrutura aqui ela tem que sair reta daqui, tá certo? No ponto B, ó, eu tenho uma restrição para a inclinação vertical, então deslocamento vertical. Então, deslocamento vertical é zero, mas eu não tenho uma restrição para a inclinação. Então, ela pode sair já aqui do ponto B com uma determinada inclinação. E no ponto onde eu estou aplicando a carga W, eu sei que a estrutura vai se deslocar no sentido do carregamento, ok? Então, agora eu vou passar uma linha suave aqui ligando esses pontos, né? Vou pegar e vou traçar uma linha suave ligando esses pontos. Vamos supor que eu fosse desenhar essa linha com um compasso. E vamos supor aqui para tentar que a minha mão é esse compasso. Então aqui no início, nesse primeiro trecho, como eu tenho que sair aqui horizontalmente, eu vou ter que descer, porque o ponto da carga W desceu, né? Então eu teria que botar a ponta seca do compasso na parte inferior e desenhar esta linha aqui assim, ó, descendo. Se eu colocasse a ponta seca do compasso na parte superior e fosse sair na horizontal, esse deslocamento aqui nesse primeiro trecho seria onde? Seria para cima, tá? O que estaria incoerente. Então a ponta seca do compasso tem que estar na parte inferior, fazendo essa curvatura da estrutura ficar para baixo, tá certo? E se ela está curvada aqui dessa forma, a fibra tracionada está na parte superior. Entretanto, se eu mantiver desenhando com a ponta seca do compasso aqui na parte inferior, o que vai acontecer? Eu nunca vou chegar no ponto B, né? Minha estrutura só vai ficar descendo, descendo, descendo indefinidamente. Então vai ter um ponto aqui que eu vou ter que mudar a região onde eu vou botar a ponta seca do compasso. Então eu vou ter que colocar a ponta seca do compasso na parte superior da estrutura, né? Então coloco a ponta seca do compasso na parte superior e vou desenhando aqui outro trecho, de modo que passe pelo deslocamento aqui da carga W e pelo ponto B, ok? Beleza. Como a ponta seca do compasso está na parte superior, a estrutura está curvando o quê? Para cima, ok? E se ela está curvando para cima, a fibra tracionada vai estar na parte inferior. Lembrando, o momento ele é sempre desenhado aonde? No lado da parte tracionada, da fibra tracionada da estrutura. Isso é muito importante a gente ter essa visão física do que o momento fletor representa, para ele não ter só um desenho sem sentido nenhum, ok? Então, tudo bem, vamos ver aqui então. No ponto A, vamos analisar o momento que nós definimos aqui, né? Esse momento aqui é no sentido o quê? No sentido anti-horário. Então, para eu estar girando nesse sentido, é como se eu estivesse puxando a minha fibra superior e comprimindo a minha fibra inferior. Se eu estou puxando, se eu estou tracionando a fibra superior, a tração está na parte de cima. Coerente aqui com o meu diagrama de deformação, tá certo? Aqui eu posso verificar que a reação que eu determinei em A está coerente com
como é o diagrama de deformação. Caso não tivesse, isso estaria indicando para mim que tem algum erro na minha análise. Então eu estou tracionando a parte superior aqui em A, então o momento em A aqui vai estar na parte superior, tração na parte superior. Aqui em B, como é que nós podemos determinar, né? Podemos fazer uma análise simples com base na reação no apoio B. Para determinar o sentido da reação em B, é simples. Se nós removêssemos essa restrição em B, é fácil ver que a estrutura ela ia fletir toda para baixo. Tá certo? Então podemos representar isso com a régua, né? Tem um engaste aqui, remover em B e aplicar uma carga aqui, ó. Esse ponto ia deslocar todo para baixo. Para ele ficar paradinho aqui, o deslocamento é zero, então agora fica óbvio ver que eu teria que aplicar o quê? Em B uma carga para cima, né? Então a reação em B vai ser para onde? Para cima. Se a reação em B está para cima, o que vai acontecer? Quando a reação está para cima, nós sabemos, e aqui no ponto B eu sei que o momento vale zero, pois é um apoio deslizante localizado na extremidade da estrutura. Então a gente sabe que ela vai tracionar aqui fibra, a fibra inferior. Então eu vou vir com uma reta aqui do ponto B até minha carga W, saindo do zero e tracionando a fibra inferior. Do ponto A até a carga W, não tenho nenhuma força aplicada também. Então nós sabemos que nesse trecho aqui tem que ser uma reta. E como eu já conheço este ponto, eu conheço esse ponto aqui em A, basta nós ligarmos aqui esses dois pontos para definir essa reta. Note que essa reta ela vai cruzar aqui a minha linha base num ponto, representando que neste ponto o momento é igual a zero. E esse ponto onde o momento é zero é o ponto de inflexão, o ponto onde tem também o que? A mudança da curvatura. É que à esquerda desse ponto eu estava desenhando a minha estrutura com a ponta seca do compasso embaixo dela, e à direita desse ponto eu estava desenhando minha estrutura com a ponta seca do compasso em cima dela. Então tem uma mudança aqui de curvatura, por isso que é um ponto de inflexão, mas esse ponto está associado ao gráfico de momento fletor. É um ponto onde o momento fletor é nulo, ok? Isso aqui dá origem à nossa quarta regra de ouro. O momento fletor é nulo no ponto de inflexão. Isso ajuda muito a gente fazer uma conexão entre o diagrama de momento fletor e a forma deformada da estrutura. Ok. Vamos seguir aqui analisando essa estrutura aqui, né? Então essa estrutura é uma viga com 3 vãos, tá certo? E eu tenho, qual o grau de pelasticidade dessa viga? Eu tenho 2 incógnitas em A, 1 em B, 1 em C, 1 em D, 5 incógnitas no total. Eu tenho 3, poxa vida, né? Uma complicação aí fazer no vídeo. 5 incógnitas no total, 3 equações, então eu fico com 2 incógnitas, certo? 5 incógnitas, 3 equações, 2 incógnitas que eu não consigo determinar. Então, representando que o grau de pelasticidade vale 2, ok? Beleza. Como é que a gente pode fazer uma análise de uma viga hiperestática qualitativa sem fazer nenhuma conta, né? Esse é o principal objetivo desse ponto da matéria, ter essa visão crítica. Não achar, eu só consigo analisar uma estrutura hiperestática, eu só vou conseguir saber a cara do gráfico de momento se eu sair fazendo um monte de conta. Não, eu consigo determinar isso qualitativamente. E vamos ver aqui como é que nós podemos fazer. Primeiramente, seguindo a mesma linha de raciocínio anterior, vamos determinar o que? A forma deformada. É fácil identificar os pontos onde nós temos certeza do deslocamento. Então, nos apoios, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, sabemos que o deslocamento vertical é zero, ok? No ponto onde eu estou aplicando a carga, eu sei que eu vou ter um deslocamento vertical no sentido da carga. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha suave passando por todos esses pontos. Essa linha suave está representada aqui embaixo, essa linha vermelha suave
passando por todos os pontos onde eu conheço o deslocamento. Se nós formos utilizar um compasso para desenhar essa linha, o que iria acontecer? Em um trecho aqui eu teria que botar essa linha, ou ponta seca na parte superior, para desenhar essa linha aqui. Representando que a tração, aqui com a letra T, né, está na parte inferior. Neste outro trecho aqui, eu teria que utilizar, botar a ponta seca do compasso na parte inferior para desenhar. Então, a tração estaria na parte superior. A tração está sempre do lado inverso da ponta seca do compasso, tá certo? E aqui eu tenho que botar a ponta seca do compasso na parte superior, então a tração vai estar do lado inferior, né? A curvatura. Curvei assim, tração na parte de cima, curvei assim, tração na parte de baixo. Ok? Beleza. Como definir as reações de apoio, né? Não é, a princípio não parece uma tarefa simples, mas como podemos abordar esse problema? Da mesma forma que foi comentado aqui, eu vou de cada vez intencionalmente removendo um apoio somente. Então vamos começar pelo apoio D. Vamos supor que eu removi aqui o apoio D. Como ficaria a forma deformada dessa estrutura? Ela iria descer aqui, subir, descer de novo, e eu não teria mais a restrição aqui, ó, podemos ver que ela vem inclinando aqui para baixo, né, com uma tendência de descer. Eu não teria mais a restrição do deslocamento em D ser igual a zero, então ela iria continuar descendo. Mas eu sei que o deslocamento em D é igual a zero. Então, para o deslocamento em D ser igual a zero, essa força aqui em D tem que ser para cima, ok? Beleza. Vamos repetir a mesma linha de raciocínio para o ponto C. Então, o que acontece? Esquece aqui que eu tenho apoio em C, ok? Então, eu ia desenhar uma linha passando por aqui, subiria aqui, e agora essa linha está tendendo a subir, ela tem que voltar a zero aonde? Não mais em C, porque eu removi o apoio C, ela tem que voltar em zero em D. Então, ela iria vir aqui por cima e iria descer aqui no ponto D. Desta forma, o ponto C iria se deslocar para cima. E como eu sei que o deslocamento em C tem que ser igual a zero, então minha força DC tem que ser para baixo. A mesma coisa fazemos com o ponto B. Então, ignora a existência aqui do apoio em B, fazemos a deformada suave e vemos que o ponto B ele vai deslocar para baixo, caso ele não existisse o apoio. Então, isso quer dizer que a reação em B tem que ser para cima, para o deslocamento ser zero, né? A força vai ser sempre contrária ao sentido do deslocamento que nós estivemos avaliando no intuito de zerar o deslocamento. E no ponto A, a mesma coisa. Tirei o ponto A, iria ver que o deslocamento seria para baixo, logo a força vertical em A seria para cima, ok? Então, já determinamos a nossa forma deformada e as reações de apoio. Vamos analisar agora o momento fletor. Bem, quais são os pontos dessa estrutura onde eu sei, onde eu conheço o momento fletor? Nas extremidades, né? Aplicando já uma regra de ouro que comentamos. Nas extremidades da estrutura, quando o apoio é simples ou deslizante, eu sei que o momento fletor, a não ser que eu tenha uma carga de momento fletor, que vamos ver mais para frente, mas eu sei que o momento fletor é zero, ok? Então eu sei que no ponto A e no ponto D, o momento fletor é zero. Aqui, no ponto A, em A, né, se eu cortar a estrutura e for fazer a análise só desse trecho, essa força VA, ela vai estar fazendo o quê, né? Ela vai estar tendendo a tracionar a fibra inferior. Se você não está conseguindo ver, tente pegar um celular, por exemplo, ou um apagador vocês não vão ter, mas o celular vocês têm, com certeza. Então, você pega o celular, está aqui a estrutura, cortei, né? Cortei parte da estrutura e tem essa força VA para cima. Qual é a parte que está saindo da minha mão? Ah, é a parte inferior. Então, a parte inferior é a parte que eu estou tracionando. Aqui em VD, desculpa, a mesma coisa. Eu vou cortar a estrutura nessa região, né? Cortei a estrutura, fiquei com dois pedaços. Um pedaço grandão, cheio de força, que fica difícil de analisar, e um pedaço pequenininho, que tem uma força só. Normalmente é esse pedaço pequenininho que a gente quer analisar. Quando eu cortei aqui entre A e a carga,
esse era o pedaço grande que eu desprezei e eu fui analisar só o pedaço pequenininho. Agora que eu vou cortar aqui entre C e D, eu vou desprezar este pedaço grande e vou analisar o pedaço só pequenininho, que é mais fácil de analisar. Ok. Então, pegar esse pedaço aqui, força D para cima, estou tracionando a fibra o quê? Inferior, é a fibra que está descolando da minha mão. Então, é a parte inferior que está tracionada também. Podemos também chegar nessa conclusão olhando o diagrama, a forma deformada, né? Na forma deformada, opa, aqui eu tive que botar a ponta seca do compasso na parte de cima. Eu tive tração na parte inferior. E aqui eu tive que botar a ponta seca do compasso na parte de cima também, tração na parte inferior. Podemos ver que estão coerentes os sentidos de VA e VD com a forma deformada. Se tiver incoerência entre esses dados, né, nós temos que reanalisar o nosso problema. Ok, então vamos lá. Sei que em A e em D o momento vale zero e que eu estou tracionando a fibra inferior aqui e tracionando a fibra inferior. Então o diagrama ele vai ter o quê? Ele vai ter que descer. Aqui é natural vermos que como o apoio A está muito mais próximo da carga do que o apoio D, a reação em VA vai ser maior do que VD. Como VA é maior do que VD, essa inclinação aqui de VA, ó, ela é mais acentuada do que essa inclinação aqui em VD, tá certo? Saindo de VD. Então, podemos desenhar este primeiro trecho do diagrama e esse trecho aqui do diagrama também, né? Então, vamos supor que essa parte central aqui nós ainda não desenhamos. Só desenhamos esse e esse trecho. Ok. Bem, a gente sabe aqui que, chegando aqui na carga W, eu tenho uma carga pontual, eu vou ter uma mudança aqui de direção do diagrama, tá certo? E chegando aqui nesse apoio, no apoio C, eu também vou ter uma carga pontual e vou modificar a direção do diagrama. Mas como essa direção vai ser modificada? Podemos ver aqui, lembrando, né, que a gente teve que inverter o local da ponta seca do compasso. E onde nós invertemos a ponta seca do compasso, o que aparece? Aparece o ponto de inflexão, como vimos nesse exemplo aqui, tá certo? Então vai aparecer o ponto de inflexão e sabemos que no ponto de inflexão o momento vale quanto? Vale zero, seguindo nossa regra de ouro. Então eu já tenho esse trecho do diagrama e esse trecho. Conheço esse ponto e esse ponto, onde o momento vale zero. E sei que tanto esse trecho como esse trecho são retos, então basta eu ligar esse ponto a esse ponto, este ponto a esse ponto, prolongar e eu vou fechar aqui no ponto B, determinando o momento em B. E fico com esse trecho aqui, ó, vai ser o trecho que está tracionado, ou seja, na parte superior, está condizente com o meu diagrama da deformado. Tá ok? Uma outra forma de ver o problema seria como? Seria com base na régua. Eu vi aqui, né, que o diagrama em si, ó, a deformada aqui, ela está tendendo o quê? A tracionar a fibra superior em B. Então eu sei que em B, o momento aqui em B vai estar na parte superior. E aí bastaria ligar também, tá certo? Muito importante, quando a gente fala que o diagrama de momento é composto por linhas retas, né? É importante a gente saber, resgatar que uma linha reta basta eu 2 pontos para definir essa linha. Então, definindo esses 2 pontos, conseguimos ir desenhando o diagrama de momento fletor trecho a trecho. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.